Escola Aquarela. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor falando e hoje nós vamos ter uma aula referente a sistemas operacionais, tá? É um assunto bem fácil, bem legal e nós vamos aqui abrir uma apresentação em PowerPoint para facilitar o nosso entendimento, tá? Então vou fazer o seguinte, enquanto eu leio o assunto, eu vou explicando. Vamos nessa. Então aqui, sistemas operacionais, Windows e Linux. Então aqui ele está falando sobre dois, tá? Os mais conhecidos. Então, os sistemas operacionais têm evoluído com o tempo, tornando-se mais fáceis, bonitos e agradáveis ao usuário, ou seja, a pessoa que mexe no computador, tá? Mas antigamente, a história era outra. Sua estrutura e complexibilidade não permitiam que qualquer usuário comum operasse em sistema operacional, tá? Então, o que é que isso significa? Naquele tempo, só quem era no meio da informática mesmo, quem entendia realmente, quem estava por trás das criações dos computadores e tudo mais, que realmente conseguia mexer, tá? Porque era só quem era na área de linguagem de programação que conseguia entender esse tipo de assunto. Então, alguns engenheiros também entendiam, matemáticos. Era mais um pessoal muito exclusivo, tá? Hoje em dia qualquer pessoa consegue mexer tranquilamente, consegue entender como funciona o sistema operacional e mexer no computador como se fosse uma coisa comum, tá? Que é comum, realmente. Então, o que é sistema operacional? O sistema operacional é um dispositivo lógico-físico que permite realizar a troca entre os usuários e computadores. Então aqui ele diz o seguinte, nós como usuários do meio do computador que a gente mexe, a gente consegue ter como se fosse uma linguagem, a gente consegue conversar com o computador. Não necessariamente conversar no sentido de falar com ele, tá? Mas a gente consegue trocar informações, trocar dados com o computador. Então eu quero fazer alguma coisa e através do sistema operacional eu posso mostrar para o computador o que é que eu quero fazer, tá? Então neles são inseridos alguns softwares que vão administrar todas as partes do sistema, apresentando de forma amigável ao usuário, ou seja, aquela intenção de facilitar o entendimento de como o computador vai funcionar, tá? Então o sistema operacional é como se fosse a ponte entre a pessoa que mexe e o computador. Então aqui ele está mostrando dois exemplos, tá? Que são esses dois que a gente falou agora, o Windows e o Linux. Esse de azul lá em cima, que tem vários quadradinhos de cores diferentes, ele é o Windows, tá? E esse de baixo, uma cor um pouco alaranjada com degradê e que tem um pinguim desenhado, ele é o Linux, tá certo? Então, ele também tem a função de fazer o gerenciamento de vários usuários da máquina e é sobre esse sistema que os programas são inseridos e os recursos do computador são gerenciados. Com a memória principal, as interrupções, a memória secundária e os dispositivos de entrada e saída do computador. Então é ele que vai estar gerenciando todos esses produtos da máquina, tá? Então os hardwares eles são controlados necessariamente pelo software e o sistema operacional ele é considerado um software, tá? Porque é ele que está gerenciando, controlando, às vezes otimizando, às vezes colocando determinados programas para que o computador funcione perfeitamente, tá? Então aqui, certo. Um sistema operacional possui duas camadas. A primeira é chamada de kernel e é o seu núcleo principal, uma das partes essenciais e básicas que dá suporte à conversa entre o software e o hardware. O segundo são os utilitários, programas utilizados para rodar dentro do kernel, ou seja, os softwares aplicativos. Então aqui ele diz o seguinte, eu tenho uma camada que vai ser responsável por estar dando esse suporte, essa conversa entre o software e o hardware, que ele vai estar dizendo o que é que a máquina tem que fazer. E eu tenho a segunda camada que é utilizado para os programas que rodam dentro dele, tá? Para que faça com que esses hardwares funcionem perfeitamente. Então, um aviso importante aqui. O sistema operacional deverá ser projetado de acordo com as características do hardware, as linguagens de programação e suas ferramentas, tá? Então, Windows.
A gente vai começar agora falando sobre o Windows primeiro, tá? Um dos sistemas operacionais. Então, o Windows é um sistema operacional em janelas. A palavra Windows, traduzida do inglês, quer dizer janelas. Um gerenciador de interface que permite o usuário ver informações e se comunicar com o computador. Ela foi desenvolvida por Bill Gates, tá? Na década de 1980, mas somente se tornou um sistema operacional a partir do Windows NT, lançado na década de 90. A partir da primeira interface, foram surgindo outras versões do Windows. Então esse Windows NT, que é New Technology, tá? Que é nova tecnologia, significa isso. Então ela foi criada lá por Bill Gates e depois eles foram aprimorando para que fosse utilizado por empresas. Normalmente os primeiros computadores eles não eram utilizados por pessoas físicas, ou seja, pessoas comuns, tipo eu, você. Não, era utilizado por empresas, tá? Porque era como se fosse realmente um gerenciador de tarefas para a empresa, para facilitar lá criação de documentos, fazer impressão, salvar arquivos, entre outras coisas, tá? Outra coisa, né, que eu falei aqui, que é o Windows significa janela. Então é como se fosse assim, são várias janelas que vão facilitar o entendimento de como você mexe nesse sistema. Então, outras versões do sistema operacional Windows. Cada versão foi sendo melhorada e adaptada para os usuários, trazendo uma convergência de tecnologias. Então, além de maior desempenho e rapidez, com a tecnologia de 64 bits. Então, antes os computadores eram só 32 bits e o 64 ele tem um pouco mais de potência para desempenho, tá? As versões do Windows possuem preços diferenciados, então vai depender aí de acordo com se é 32 bits ou 64 bits, que é a quantidade de informação que o computador vai conseguir realmente jogar pelo tempo, né? Então, Linux é outro sistema operacional, tá? Então agora vamos falar sobre ele. É um sistema operacional de código aberto. O sistema operacional Linux ele foi desenvolvido por Linus Torvalds. Realmente não sei se é dessa forma que pronuncia o sobrenome dele, tá? Na Finlândia. Então, em 1991. Ele é uma versão do sistema operacional Unix que possui código aberto e pode ser escrito e distribuído por qualquer tipo de usuário na internet. Por ser um software gratuito. Então, é um free software, tá? Ele é um software grátis. Sendo proibido a comercialização do sistema. Então, por assim dizer, é um sistema que a gente pode utilizar gratuitamente baixando na internet. Ele é um pouco mais difícil, tá, de se mexer do que o sistema Windows, porque o Linux realmente, por ter código aberto, ele pode ser muito modificado pelo usuário, ou seja, pela pessoa que está mexendo no computador. E as versões elas vão sendo alteradas de acordo com os próprios usuários que mexem no Linux. Então, normalmente quem utiliza esse daí são pessoas que realmente têm a função de trabalhar com código, com linguagem de programação, tá? Normalmente não é utilizado para pessoas comuns, tá? Não tô dizendo que é extremamente difícil, mas, por assim dizer, não tem uma função tão boa quanto o sistema operacional tem pra gente, tá? O sistema operacional Windows tem pra gente. Então, qualquer pessoa poderá ver o código-fonte de um sistema Linux, resolver problemas através de uma lista de discussão online, em que consultores e usuários que trabalham na manutenção do código poderão solucionar, fazendo atualizações e etc. Além disso, ele dá suporte a placas, CD-ROM e outros dispositivos mais ultrapassados ou avançados. Das características desses sistemas estão a multitarefa, multi-usuário, conexão com outros dispositivos do sistema operacional, segurança quanto à proteção de processos executados na memória RAM, não dá licença para seu uso. O sistema operacional Linux é composto de kernel e vários programas, que podem ser criados de acordo com as suas distribuições. Cada distribuição Linux tem características diferentes e foram criadas para usuários específicos.
outras distribuições do sistema operacional Linux. Então ele está dando aqui vários exemplos, tá? Desses daqui, dessa lista que tem aqui, eu conheço o Ubuntu e conheço o Debian. Os demais eu realmente nunca cheguei a mexer não, tá? Mas eu realmente já tive o sistema operacional Linux chamado Ubuntu, que é esse que está aqui, tá? Ele é um sistema operacional muito bonito de se mexer. Ele é bem mais compacto, por assim dizer, ele não pesa tanto no computador, tá? Então ele tem uma velocidade muito boa de estar operando com ele. E eu acredito, por assim dizer, que o sistema operacional Linux, algumas vantagens dele, pessoal, pelo menos pelo que eu vi, é o nível de segurança, tá? A gente consegue ter uma segurança um pouco melhor em proteger os nossos arquivos no computador. De vantagem também do sistema Linux é que ele realmente consegue rodar talvez um pouco mais rápido. Vai depender também do seu computador, vai depender de muita coisa, de especificações do seu computador. Mas ele roda algumas coisas muito mais rápido. A desvantagem é que realmente existem alguns programas que eles não vai rodar no Linux. Que a maioria dos programas eles são feitos baseado no Windows, tá? Aquele sistema operacional que é mais usado pela maioria dos consumidores. Então, existe esse problema, realmente. Mas, basicamente, todo programa que existe no Windows, existe no Linux, uma versão modificada, tá? Então, aquele programa Word que a gente mexe para fazer digitação, existe uma versão no Linux do Word. Não é o mesmo programa, mas ele faz as mesmas coisas, as mesmas funções. Consegue fazer edição de texto normalmente, tá? Então, esse é o fim da apresentação sobre o sistema operacional. Então, acredito que vocês tenham entendido perfeitamente o assunto. Não é um assunto difícil, não é um assunto complicado. E isso aqui realmente foi uma apresentação mais básica, tem muito mais informações sobre o sistema operacional. Mas pronto, uma coisa que não tem aqui na apresentação realmente, que é o sistema operacional do celular, tá? O celular também ele é um computador. Ele pode ser considerado um computador, porque ele faz as mesmas funções que um computador faz. Ele tem software, ele tem hardware. Ele nem utiliza o Windows, nem utiliza o Linux. A base dele realmente foi projetada de acordo com o Linux, tá? Mas ele tem um sistema operacional diferente, que se chama Android. Acredito que muitos de vocês já sabiam disso aí, tá? Então o sistema operacional do celular é o Android. E temos o sistema operacional também do iPhone, né? Que é diferente, não é Android que utiliza, tá? É o iOS. Então, basicamente, todo computador ele vai precisar do sistema operacional para gerenciar os recursos dele, tá? Porque se fosse utilizar só o hardware, só as partes físicas, o computador não funcionaria perfeito. Ele não funcionaria com toda a eficiência que ele funciona hoje em dia, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.